E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este domingão, dia 5/3. Selecionamos para vocês 14 jogos para este dia. Vou já passar você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho e senta aí o dedo no like para que a gente esteja aí nossos vídeos chegando a outras pessoas também no YouTube. Vou deixar aí também, pessoal, o link na descrição do nosso Instagram, tá? E do nosso Telegram também. Entra lá no nosso Telegram, sempre tá deixando o bilhetezinho pronto lá pra galera que tá lá. E também o link de uma banca, com R$1 você faz seus jogos nela, tá? Você aí ganhou, faz o saque via Pix, é o mais rápido que tem no mercado, beleza, rapaziada? Vamos aqui, antes de ir pros jogos do domingo, pros resultados dos jogos deste sabadão, né? Tivemos aí um dia bom, selecionamos para vocês aqui 14 jogos, voltamos a cravar o bilhete pronto de novo, né, e cravamos a maioria dos nossos jogos, né, deste sábado, né? Vamos aqui o Kawasaki Frontale logo às meia-noite, né? Rolou aí Kawasaki Shonan. Deixamos aqui o acima de um gol e meio para vocês, né? Cravamos, foi 1 a 1, né? Deu certinho, né? Deixamos também aqui o jogo do Manchester City contra o Newcastle, acertamos, né, a vitória do Manchester City. Inclusive eu falei para vocês do placar exato de 2 a 0 pro Newcastle, né, pessoal? Melhor dizendo, pro Manchester City, perdão. E acertamos aqui, né, o placar exato, né? Acertamos aqui o placar exato, acertamos a vitória do City, né? Quem fez de repente uma duplinha em vitória do City com o placar exato 2 a 0, hein? Forrou e muito, né? Então cravamos placar exato, vitória, cravamos tudo nesse jogo. Deixamos também aqui o acima de um gol e meio no jogo Trabzonspor. Eu confesso para vocês que eu pensei em entrar na vitória do Trabzonspor, mas andei analisando esse jogo, né, e resolvi entrar em gols, né? Então eu deixei 1,5 para vocês. Ainda bem que eu resolvi entrar nessa opção, porque zebrou esse jogo, né? Mas acertamos aqui o acima de um gol e meio, né, no jogo aqui do Trabzonspor. Aí deixamos aqui o acima de 1,5 para vocês no jogo do Mainz. Eu pensei em entrar no dupla chance no Mainz, mas eu preferi entrar em gols, né? Foi ao contrário, já no Trabzonspor acabou que foi 1 a 0, né? Me arrependi amargamente, né? Deixamos aqui para vocês o caso empate no jogo do Berlim, acertamos também, né? Foi 0 a 0, cravamos. Deixamos também aqui a vitória do Arsenal, que vitória sufocante, né? Saiu perdendo aqui, né? 2 a 0, virou no último minuto aqui com um golaço do Nelson, né? E ganhou aqui por 3 a 2. Deixamos também aqui uma dupla chance no Brighton, venceu 4 a 0. Deixamos aqui o acima de um gol e meio no jogo do Fenerbahçe, acertamos também, né? Inclusive cravamos também o placar exato desse jogo, deixei de 2 a 1 para vocês, para o Fenerbahçe, bateu também. Deixamos aqui o Catanzaro vence, né, 4 a 1 de virada, né? É uma coisa que está muito estranha ultimamente, pessoal, é que tá dando muita zebra no primeiro tempo, principalmente nesses campeonatos, né? Desde ontem tá dando muita zebra, né? Então os campeonatos estão muito estranhos, os times favoritos estão perdendo tudo no primeiro tempo, para zebra pagando 23, 20, 15, né? Assim como no caso aqui, ó, do Al-Shabaab, que pegou de virada dentro de casa, né? Para um time aqui, ó, para um time aqui que é o vice-lanterna, né? Que tem um ataque muito fraco, né? E perdeu em casa de virada para um time que foi uma zebraça, né? E tá muito estranho essa semana, dando muitas zebras em vários lugares, né? Feyenoord aqui, deixamos com 1,5. Acabou que esse jogo agora teve um gol anulado, né? E tirou o nosso green desse jogo. Deixamos aqui a vitória do Porto, né? Então aí, deixamos 14 jogos para vocês. Já se passaram 13, né? Tá rolando com o do Porto aí. E dos 13, acertamos aí 10 até o momento, né? Acertamos 10, então acertamos aí a maioria dos nossos jogos, né? Tem um do Corinthians para começar, né, pessoal? Falando rapidamente das zebras aqui, mais uma zebra que eu queria mostrar para vocês que eu consegui correr, né? Foi essa zebra aqui no jogo do Elche, né? Eu pensei em entrar com caso empate anula a favor do Mallorca. O Elche venceu, zebraça nesse jogo aqui, pagando 6. Outra zebra que eu consegui correr também foi essa zebra aqui do jogo do Tottenham, perdeu aí para o time do Wolverhampton. Então, a gente conseguiu aí ter um dia muito bom, né? Cravamos o bilhete pronto do canal, que foi aqui o jogo do Tottenham para marcar 2 gols, né? Tottenham marca 2 gols, cravamos. Handicap -1 a favor aqui do Rangers, cravamos também. E deixamos aí para vocês também o caso empate anula no jogo do União Berlim, né? E a gente acertou também, voltamos a cravar o bilhete pronto do canal, né, galera? Vamos agora para os jogos aqui deste domingo. Vamos correr um pouco para o vídeo não ficar tão longo. Começando aqui Troyes e Mônaco às 8 horas da manhã. O Troyes que vem aqui de 5 derrotas consecutivas nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de um gol e meio. E o Mônaco que venceu 3 e perdeu 2. Desses jogos aqui todos foram acima de 2,5, né? Se enfrentaram 5 vezes. Desses jogos todos foram 2,5 também. Então geralmente é um jogo chove gols, né? O Mônaco se vencer vai a 53 pontos.
assume a vice-liderança. E aqui o Troyes, se vencer, ele pode até respirar um pouco aí fora da zona de rebaixamento. Então eu acredito muito que vai ser um jogo para gols, tá? Deixa aqui o acima de 1,5 e 2-1 de placar exato para o Mônaco. Vamos agora para Celtic e Saint-Mirren, né? O Saint-Mirren que vem aqui de uma vitória, 3 derrotas e um empate. E o Celtic vem de 5 vitórias consecutivas, tá? Eu não quero enrolar nesse jogo. É a vitória do Celtic jogando fora de casa. É um time que faz bons jogos, né? Apesar aqui, ó, nos últimos 2 jogos ele vem sofrendo aqui contra o Mirren, mas eu creio que ele não perde esse jogo. Quem quiser acrescentar com mais de 1,5 também nesse jogo aqui pro Celtic, acredito que o Celtic tem um ataque muito forte, ele possa marcar 2 gols ou até mais nesse jogo, tá? E 4-1 de placar exato para o time do Celtic. Vamos agora para Olympiacos e Levadiakos, né, às 10 horas da manhã. O Olympiacos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Levadiakos aqui vem de 4 derrotas e um empate, né? Se enfrentaram aqui recentemente 1-0 para o Olympiacos, que vem jogando muito bem na temporada, né? Nos últimos 5 jogos aqui ganhou 4. Né? Eu deixo aqui vitória do Olympiacos, tá? Com margem 1,5, tá? Para subir mais a odd. O Olympiacos jogando em casa, ele é o terceiro melhor, tem um ataque muito forte e vai enfrentar simplesmente o pior visitante. Então deixa aqui casa vence com margem 1,5 e 4-0 de placar exato para o time do Olympiacos. Vamos agora para Ludogorets e Pirin, né? É o jogo aqui às 10h45 pela Bulgária. O Ludogorets que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? E aqui o Pirin vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Se enfrentaram recentemente, foi 4-0 logo no começo da temporada, né, para o Ludogorets, e eu acredito muito que o Ludogorets vence esse jogo com margem 1,5, beleza? Então deixa aqui o acima, casa vence com margem 1,5, beleza? Um time aqui do Pirin é um time muito fraco, né, vem sofrendo aí 5 derrotas consecutivas. E o Ludogorets, se vencer, ele pode aqui encostar no CSKA Sofia, e eu creio muito que ele não perde esse jogo, beleza? E placar exato de 3-0 para o Ludogorets. Vamos para Ajax e Nijmegen agora pela Holanda, 11h45 da manhã. O Ajax que vem aqui de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E Nijmegen vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Se enfrentaram 5 vezes, o Ajax venceu 4. Tá? E é a vitória do Ajax. Está jogando em casa, um time que faz bons jogos. Tem apenas 5 derrotas jogando como mandante. O Nijmegen é um time que venceu recentemente fora de casa, mas é um time que oscila muito, né? E o Ajax venceu as duas, tanto uma de 5-0, as duas últimas, né, que se enfrentaram. E acredito nessa vitória do Ajax, beleza? Então vitória do Ajax. Quem quiser acrescentar aí com 1,5, tá? Também seria uma boa, beleza? Mas eu deixo essa vitória seca aqui e 4-0 de placar exato o Ajax. Vamos para Wolfsburg e Frankfurt às 12h30. Wolfsburg vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 jogos aqui, 4 foi 1,5. E o Frankfurt vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Todos foram acima de 1,5. Se enfrentaram 5 vezes desses jogos, 4 foi acima de 1,5. Tá aí acima de 1,5. Eu deixo como sugestão. Se o Frankfurt vencer, ele encosta aqui no Freiburg, né? Que empatou com o Mönchengladbach. E o Wolfsburg, se vencer, vai a 36. Eu creio que vai ser um jogo para gols. E 2-1 para o time do Wolfsburg. Vamos agora para Liverpool e Manchester United às 12h30 da tarde. O Liverpool que vem aqui de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? E o Manchester vem aqui de 4 vitórias consecutivas, 1 empate, e nos últimos 5 jogos todos foram acima de 2,5. Do Liverpool, dos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5. Tá? E nos últimos 5 jogos, entre eles, o Manchester venceu, tá, as 2 últimas aqui em casa, né? Mas eu creio que vai ser um jogo para gols. Eu deixo aqui o acima de 1,5 para vocês também. O Manchester, se vencer, ele encosta no City. Se o Liverpool vencer aqui, ele encosta também no Newcastle, que perdeu para o City. Então eu creio que vai ser um jogo bem aberto lá e cá, tá? Eu deixo aí 1,5 e placar exato nesse jogo. Eu não quero arriscar, sendo um clássico bem aberto. Vamos para Dinamo Zagreb agora e Osijek, né, pela HNL aqui da Croácia, às 12h30, né, o Zagreb que vem aqui de 5 vitórias consecutivas, e o time visitante vem aqui de 4 derrotas e 1 empate. Se enfrentaram 5 vezes, o Zagreb venceu 2, o Osijek venceu 2 também, né, jogando em casa aqui. O Zagreb é um time que faz bons jogos, só tem 1 derrota. E venceu 4 das 5, tá, contra o seu adversário. E eu deixo aqui vitória do Dinamo Zagreb e placar exato de 3-0 para o time do Zagreb. Vamos para Inter e Lecce agora. A Inter que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E Lecce vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Se enfrentaram aqui recentemente. Fora de casa, a Inter venceu por 2-1 pela primeira rodada. E eu deixo aqui vitória da Inter, tá? Apesar da Inter ser um time muito safado,
Eu acredito que ela não perde esse jogo, tá? Perdeu aí 4 somente em casa e venceu as últimas 5 aqui todas. Venceu o Lecce, apesar de ser um tempo atrás, né? Isso pode pesar um pouco, tá? Então deixa aqui vitória da Inter, tá? Ela jogando, se vencer, assume a vice-liderança, então eu creio nessa vitória, beleza? E 2-1 para o time da Inter. Vamos para a Resende de Botafogo agora, o Resende que vem aqui de 5 derrotas consecutivas. Botafogo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Venceu aqui recentemente o Resende e vou de vitória do Botafogo, tá? O Botafogo precisa dessa vitória para ir aqui, né, subir na tabela para tentar, né, chegar na semifinal aqui da Copa aqui, né, da Carioca, Campeonato Carioca. Então eu creio que o Botafogo vence esse jogo e placar exato de 2-0 para o time do Botafogo. Vamos para Guarani e Palmeiras às 15 horas, né? Guarani que vem de 3 vitórias, 2 derrotas. E o Palmeiras vem de 4 vitórias e 1 empate. Se enfrentaram recentemente, o Palmeiras venceu. Tá aí, eu deixo a vitória do Palmeiras, tá? O Palmeiras, se vencer, dispara, vai a 30 pontos. E o Guarani já está aqui na parte de baixo da tabela, tá? Não tem mais chance de classificação. Então eu creio que o Palmeiras não perde esse jogo. E placar exato de 3-1 para o Palmeiras. Vamos para Braga e Rio Ave agora, né? Às 16h30. O Braga que vem aqui de 2 vitórias, 3 derrotas, né? O Rio Ave vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas também. O Braga venceu recentemente o Rio Ave fora de casa, né? E eu creio que vai vencer de novo. Deixa aqui vitória do Braga, beleza? Jogando em casa é um time que joga muito bem, né? Tem apenas 3 derrotas jogando aqui com seu adversário. Venceu 3 das últimas 5, tá? E o Rio Ave aqui é um time que não joga bem, tá? Então eu creio nessa vitória do Braga, que se vencer encosta no Porto. E eu creio nessa vitória, beleza? E 2-0 para o time do Braga. Vamos para as 17 horas, né? Flamengo e Vasco agora, né? O Flamengo que vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Vasco vem de 4 vitórias e também 1 derrota, né? Se enfrentaram aqui recentemente. O Flamengo venceu 4 das últimas 5 que eles se enfrentaram. Tá? Eu creio que o Flamengo não vai perder esse jogo. Tá? Um jogo que tem cara de empate, apesar de ser um jogo que pega fogo, né? Mas eu creio que o Flamengo não perde essa partida. Quero deixar aqui casa ou empate, beleza? O Flamengo é o líder da competição, né? Tem apenas 3 gols sofridos em 9 jogos. E o Vasco fez 17 e sofreu 6, né? Mas eu creio que o Flamengo não perde, beleza? Então deixa uma dupla chance a favor do Flamengo e placar exato de 2-1 para o time do Flamengo. Vamos para Grêmio Internacional às 19 horas para finalizar o nosso dia. O Grêmio que vem aqui de 4 vitórias e um empate. E o Inter vem de 3 vitórias e 2 empates. Se enfrentaram aqui recentemente, o Internacional venceu por 1-0, né? Mas eu creio que o Grêmio não perde esse jogo, tá? Vai ser um jogo bem truncado, muito para cartão também, né? E eu deixo aqui para vocês casa ou empate, beleza? O Inter, apesar de jogar bem fora de casa, mas é um time que faz poucos gols, ó. 1-0, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0, 2-0. Então, geralmente são jogos muito truncados, né? Os jogos do Internacional fora de casa. E eu deixo para vocês aqui casa ou empate e placar exato de 1-1, beleza? Então esses são nossos jogos, pessoal, para este domingo, que a gente possa cravar mais uma vez o bilhete pronto, como a gente cravou hoje. Venha bater aí nossos jogos, a maioria dos nossos jogos de novo, né, que a gente vem cravando, né, que a gente possa ter um dia muito bom neste domingão também, beleza? Tamo junto e até a próxima.